muita alegria no coração eu me dirijo a vocês neste dia de celebração. Um dia em que nós marcamos a celebração dos 63 anos de existência desse trabalho que foi fundado por Deus aqui no Distrito Federal, antes de nascer o Distrito Federal, antes de nascer Brasília. É a igreja pioneira, a igreja que foi construída 3 anos antes, que foi construída 3 meses depois do começo das obras. Já aqui no Distrito Federal começou em março de 57 a construção, e a inauguração da nossa igreja foi no dia 9 de junho de 1957. Portanto, há 63 anos atrás, dia 9 vai completar hoje, dia 7. Então nós estamos aqui com ouvindo já. Então até aqui nós já ouvimos muitos testemunhos que alegraram o nosso coração, de pessoas que passaram por essa história, que fizeram parte dessa história e que ajudaram a construir essa história. Nós bendizemos ao Senhor, nós cantamos louvores ao Senhor e agora nós queremos abrir os nossos corações e deixar Deus falar conosco também. Fazer com que a gente se lembre, como no tema da nossa reflexão desta noite, que até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas bênçãos nós já recebemos do Senhor. Deixemos então que Ele fale aos nossos corações para aquilo que ainda virá, como deve ser a nossa postura em relação a esse momento que vivemos de crise e os anos que virão como Igreja Cristã Evangélica no Núcleo Bandeirante. Deus abençoe sua vida, Deus abra o seu coração neste momento, deixa que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para essa leitura e para essa reflexão. Queria ler com vocês o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 13. Vieram, pois, os homens de Kiriat Jearim e tomaram a arca do Senhor e levaram para a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde este dia a arca ficou em Kiriat Jearim e passou ali muito tempo, chegando a 20 anos. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais ao Senhor, então lançais fora de vós os deuses estranhos e astarotes que vocês têm servido. Preparai os vossos corações para com o Senhor, e servi somente a Ele. Então Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os balaíns, os astarotes, as imagens esculpidas de fundição que eles serviam, e começaram a servir somente ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram: nós pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, eles se reuniram, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disso, os filhos de Israel temeram muito por causa dos filisteus. Pelo que disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, Deus nosso Deus, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro de mama, ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor e clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor ouviu a sua oração. Então, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou, de modo que eles foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus até debaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma grande pedra e colocou em Mispa e Sem, e a chamou de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar?
Pai, nós temos muitas histórias para contar e para lembrar de como o Senhor tem nos ajudado até aqui. Como igreja e como pessoas, como vida cristã, como família, nas nossas experiências com o Senhor, nos momentos bons e nos momentos difíceis, o Senhor sempre esteve presente, fiel e nos guardou e nos abençoou. Ajuda-nos a lembrar disso nesses dias em que nós estamos com os nossos corações apreensivos pelo presente e pelo futuro da nossa nação e da nossa igreja, das nossas vidas. Nós pedimos as bênçãos do Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude e nos oriente por meio desta palavra. Oramos em nome de Jesus. Esse é o momento de celebrarmos a nossa história de vida. Não só a história de vida da igreja, mas a nossa história vivida na igreja. A nossa participação, os acontecimentos que marcaram a nossa vida durante os anos que nós estamos na igreja. A igreja completa 63 anos, então eu não espero que nenhum de vocês, ouvintes, tenha participado de todos os momentos da história dessa igreja desde o seu nascimento. Mas as nossas participações, a nossa história, o tempo que nós passamos, nesse tempo certamente nós temos muito a celebrar, nós temos muito a relembrar das quantas bênçãos já recebemos da parte do Senhor enquanto estamos aqui. E se estivéssemos reunidos, eu pedisse para levantar a mão aqui, entre vocês, quem tem uma boa lembrança, uma boa recordação dos tempos vividos na igreja? Eu tenho certeza que nós teríamos boas recordações e muitos testemunhos para ouvirmos, para alegrar os nossos corações. É claro que o contrário também é verdadeiro, nós podemos lembrar de coisas ruins que aconteceram, coisas que nos fizeram chorar. Mas a vida é assim. A vida é como um retalho, uma coxa de retalho, em que nós temos histórias boas e histórias não tão boas assim, que são costuradas e vão formando esse enredo da nossa vida. E nós ainda temos muita história pela frente, histórias para ser costuradas, de acontecimentos que alguns vão ser bons e outros não. Então o que vai nos ajudar a ter firmeza para continuar e confiança de que nós vamos ser bem-sucedidos na frente? Quando nós paramos e olhamos para trás e vemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado e quantas bênçãos dele nós temos recebido. Esses retalhos da nossa história vão ser costurados de acordo com as decisões que nós tomarmos. E as decisões que nós tomamos são baseadas nas experiências que nós já vivemos até aqui. Por isso eu quero convidar vocês a sonharmos juntos com um futuro melhor, tendo como base as boas experiências que nós já tivemos no nosso passado, para que nós possamos prosseguir com fé, baseado em tudo aquilo que Deus já tem feito por nós até aqui, como diz o nosso tema, o nosso lema, até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse ponto, eu acho que seria sábio a gente ouvir as palavras do profeta Jeremias, quando ele diz: eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Eu quero buscar e rebuscar dentro das minhas lembranças, dentro do meu passado, as memórias daquilo que foi bom na minha vida, de que Deus me ajudou, de que Deus me abençoou, as maneiras, as vitórias que eu tive, porque isso é que fortalece o meu presente quando eu olho para o futuro. Nesse ponto também é sábio a palavra do salmista, no Salmo 103, quando ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de todo o bem que ele já fez por você. Samuel teve essa mesma intenção quando ele olha para o futuro de Israel. Ele faz com que o povo de Deus pare e olhe para o passado em busca da certeza de que até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tinha ajudado eles até aquele momento. Então, pensando aqui nesse texto, eu sei que a maioria de vocês que me ouvem já ouviram na escola dominical a história de Samuel e o período de vida em que ele esteve atuando em Israel no final do período dos juízes. Uma época muito conturbada, cheia de altos e baixos na espiritualidade do povo. Esses altos e baixos era devido ao fato de que eles tinham uma tendência de se esquecer rapidinho do bem recebido e eram muito rápidos também para reclamar quando as coisas não saíam como eles gostariam. E esse chororô na vida desse povo
vinha quase sempre acompanhado com uma tentativa de resolver as coisas do seu jeito. Em lugar deles buscarem lá atrás experiências que pudessem nortear suas decisões, não, eles olhavam ao redor e via como é que as nações ao redor resolvem os seus dilemas. Eles confiam no Deus da fertilidade. Eles confiam no Deus que protege o agricultor. No Deus que protege o gado. No Deus que dá a prosperidade. E eles iam atrás desses deuses. E isso fazia com que houvesse uma queda na espiritualidade, na qualidade espiritual daquele povo. E eles repetiram isso tantas vezes que acabaram se esquecendo do propósito pelo qual Deus havia tirado eles da escravidão do Egito e levado eles para se tornar uma grande nação. Eles foram chamados com a missão de se tornarem um povo, uma nação cujo Deus é o Senhor. E em lugar disso eles começaram a adorar os deuses das outras nações, os ídolos feitos pelas suas próprias mãos. E se esqueceram que eles deveriam ser governados pelo Senhor de toda a terra e andar segundo os princípios da palavra de Deus. Porque havia uma contrapartida. Deus tinha prometido para aqueles que fossem fiéis que ele daria bênçãos de tal maneira, ele abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos copiosas sobre aquele povo, de tal maneira que as pessoas ao redor, os povos ao redor olhando, sentissem inveja, ficassem admirados e desejassem até, falou, eu quero participar dessa união entre esse povo e esse Deus. Eu quero seguir o modelo desse povo, mas em vez deles servirem como modelo, como referencial entre as nações, como luz da terra, sal do mundo, como sacerdotes de Deus, como nação de propriedade exclusiva de Deus, em lugar deles servirem de modelo, de referencial, eles se tornaram razão de opróbrio, razão de riso, razão de chacota e até de ódio por parte dos seus adversários. Porque em vez deles serem referencial do mundo, eles se tornaram imitadores de todo mundo, um povo que não tem identidade. Isso tudo porque constantemente eles se esqueciam de todo o bem que haviam recebido da parte do Senhor. E porque eles não se refugiavam no Senhor, porque eles não faziam do Senhor seu escudo, eles ficaram à mercê do inimigo, do ataque do inimigo, ficaram vulneráveis. Porque sem a ajuda de Deus eles não passavam de uns coitados. Se não tiver comunhão com o Senhor, não tem proteção com o Senhor. E na antiga aliança, no Antigo Testamento, o que valia era a lei da reciprocidade. Você é fiel, eu te abençoo. Você é infiel, eu me afasto de você. Deus fazia assim com o povo. E permitia muitas vezes que eles fossem atacados. Não para serem destruídos, mas para serem disciplinados e voltassem seus corações ao Senhor. Eles tinham que ter o compromisso de ser aquele povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas quando eles perdiam isso, quando eles não tinham a comunhão com o Senhor, quando eles começavam a imitar o mundo, andar nos costumes do mundo, eles perdiam a blindagem espiritual. O que acontecia com eles acontece conosco também. A nossa proteção contra o ataque dos inimigos, do inimigo maior das nossas vidas, é a proteção de Deus. E essa proteção de Deus vem pela nossa comunhão com Ele. No momento em que a gente deixar de ter comunhão com o Senhor e olhar para trás e ver todo o bem que o Senhor já fez e começar a olhar o mundo ao redor como aquela sementinha que caiu entre os espinhos e foi sufocada por ela, nós não vamos receber o sol da justiça, nós não vamos receber a proteção do Senhor, nós não teremos as bênçãos que são prometidas àqueles que são fiéis. Isso aconteceu com Israel. Então, nessas palavras de Samuel, nós temos um retrato muito claro desses altos e baixos na espiritualidade de Israel, que eles estavam passando naquele momento, porque eles tinham se esquecido de todo o benefício que eles tinham recebido da parte do Senhor. E assim eles voltaram o coração deles para os ídolos das nações ao redor, oferecendo aos falsos ídolos sacrifícios para boas colheitas, para fertilidade, para prosperidade, para proteção, para cura. E foi por isso que o Senhor permitiu que os filisteus os atacassem.
Essa história de fracasso, na verdade, aconteceu uns 20 anos antes, quando eles abandonaram a aliança com o Senhor e passaram a adorar imagens esculpidas e fundidas com as próprias mãos, adorar esses costumes e abominações mundanas do povo ao redor. Então Deus tinha permitido que os filisteus os atacassem para discipliná-los. Mas em vez deles reconhecerem o erro, confessarem seu pecado e voltar os corações ao Senhor, eles tentaram, sem ter uma vida consagrada, valendo-se das suas crendices e superstições, tentar enfrentar o inimigo. E aí eles inventaram um amuleto, levaram para o campo de batalha a Arca da Aliança como se fosse um talismã, um amuleto da sorte, um pé de coelho, que assim eles não teriam como perder a guerra. Acharam isso. Mas foi tolice da parte deles. Não perceberam que a força da adoração não está no objeto que nós adoramos, mas no coração do adorador. E eles perderam a guerra. E eles perderam a arca. E eles perderam o amuleto. E eles perderam a glória de Israel. E os filisteus acabaram levando como troféu a Arca da Aliança para o templo do seu Deus, Deus Dagon. A gente sabe pela história que eles se deram mal com isso, porque a Arca da Aliança trouxe maldição sobre o território dos filisteus. Durante 7 meses eles foram de tal maneira infestados por pragas que eles devolveram a arca. Puseram numa carroça com umas vacas lá e mandaram de volta para Israel. Mas Israel falhou de novo, porque em vez de pegar a arca e levar e consagrá-la no lugar correto, eles deixaram a arca esquecida na casa de Abinadab, um camarada que eles fizeram, puseram as mãos e falaram: agora você vai ser sacerdote, cuida da arca. E ela ficou esquecida por 20 anos. E durante esse tempo, os filisteus continuaram ridicularizando os israelitas, abusando deles, afligindo eles, porque a glória do Senhor havia se ausentado do meio do povo. Até que o povo se arrependeu e buscou Samuel, pediu a ele por misericórdia: fala com Deus, pede para ele, pelo amor de Deus, para ele tirar os filisteus do nosso pé, nós não aguentamos mais. O Samuel disse: tá bom, eu ajudo vocês, não tem problema. Eu vou interceder em favor de vocês. Mas primeiro vocês têm que mostrar a Deus que os seus corações estão arrependidos e voltados para Ele. Não, nós estamos sim. Então joguem fora os ídolos que vocês adoram, os ídolos que há dentro das suas casas, e o Senhor os abençoará. E eles fizeram isso. E eles jogaram fora os ídolos e eles pararam de adorar os deuses das nações. Por isso, depois de algum tempo, quando Samuel percebeu que era sincero o coração deles, reuniu o povo em Mispa, que é uma região, uma planície que tinha uma montanha alta no meio, cerca de 300 metros de altura, um lugar que o povo de Israel já estava acostumado a se reunir para decisões de assuntos nacionais, cerca de uns 10 quilômetros retirado de Jerusalém. E ali o povo retirou água, derramou perante o Senhor como um símbolo de arrependimento e confessou seus pecados, e sacrifícios foram feitos, e o profeta, que também era juiz, Samuel, julgou o povo para perdão dos seus pecados. E o inimigo, percebendo que eles estavam reunidos, os filisteus, juntaram as suas tropas e falaram: vamos aproveitar enquanto eles estão em culto e vamos atacá-lo. E cercaram os filisteus cercaram os israelitas. Sabendo disso, os israelitas pediram misericórdia: Samuel, faz alguma coisa, nós não estamos nem preparados para a guerra aqui. E Samuel então faz um holocausto e pede ao Senhor a interferência e a salvação. E o Senhor ouviu os clamores do povo e de Samuel. E o próprio Deus, que agora vendo o povo consagrado, porque a história era outra, o povo agora estava consagrado as vidas a Deus. Então isso fez toda a diferença, porque Deus foi à frente e Deus moveu céus e terra e trovejou sobre eles e dançou raios sobre os filisteus e deixou os filisteus apavorados. E o povo de Israel então teve forças no Senhor para atacar e vencer os filisteus. Nisso Samuel manda o povo levantar uma grande pedra para servir como memorial daquele dia e dá o nome da pedra de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. O objetivo daquele memorial, daquela grande pedra que foi levantada,
era fazer com que o povo se lembrasse sempre, a olhar por aquela pedra, a lembrar-se daquela pedra, de que o Senhor tinha sido bondoso e até ali o Senhor tinha abençoado, e todos aqueles que passassem por ali saberiam, esse memorial nos diz que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E quando os filhos nas novas gerações perguntassem: pai, o que é aquela pedra? Aquilo lá é um memorial da bondade de Deus, que teve misericórdia e compaixão e nos salvou, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que o Senhor fez questão de registrar esses fatos nas Escrituras, para que esses fatos servissem de memorial para nós. Essa narrativa é um memorial que Deus fez questão de deixar registrado na sua palavra para você e para mim, para servir como um memorial, para que nós possamos nos lembrar sempre, não mais como uma pedra, como essa que está na figura atrás de mim, mas como um marco escrito, lavrado na palavra de Deus em nossos corações, de que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena confiar no Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Deus deixou esse memorial lavrado para que nós pudéssemos hoje trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. E cada vez que você lê as Escrituras, e cada vez que você relê e medita na palavra de Deus, lembrando as coisas que Deus fez por nós, as boas coisas que Ele a maneira como Ele nos ajudou até aqui, isso nos fortalece, nos capacita a pecar menos e nos capacita também a ter mais forças contra o ataque do inimigo sobre as nossas vidas. Aí o Samuel deixou um memorial na forma de pedra, e Deus deixou um memorial na forma escrita da palavra. Mas nós, eu e você, também temos que levantar os nossos memoriais, irmãos. Nós também temos que levantar os memoriais baseados nas vitórias e nas conquistas que nós obtivemos na vida cristã porque confiamos no Senhor. Nós levantamos memoriais das lembranças que o inimigo já não pode tirar das nossas vidas. Lembranças que nos ajudam a seguir em frente e não desviar do caminho. Lembranças que nos motivam a buscar novas experiências e novos desafios, na certeza de que, da mesma maneira como Deus esteve conosco no passado e até agora, Ele também estará conosco no futuro. Sabe, meu irmão, uma vida que você ganhou para Cristo vai se transformar num memorial que nunca mais vai ser esquecido, nem por você, nem por quem foi ganho. Uma vida que você ajudou, uma pessoa que você ajudou, ou ainda vai ajudar, vai se transformar num desses memoriais que vai marcar a sua vida para todo sempre. Um ministério no qual você atuou, que ainda pode atuar, vai se transformar num memorial para você, para toda a vida, e para aqueles que foram abençoados por você enquanto você estava atuando naquele ministério. Um missionário que você ajudou, que você apoiou, um projeto missionário, vai se transformar num memorial para a sua vida e para a vida de todos aqueles que forem alcançados por aquele missionário. Uma pessoa que você discipulou, isso vai servir de memorial no futuro para você e para a vida de tantas outras pessoas. Uma vida que estava entristecida, uma tristeza medonha que você ajudou a consolar, vai se transformar num desses memoriais. Uma crise que você solucionou, uma família que você alimentou, uma criança que você ensinou, um projeto social que você apoiou. Tudo isso, meus irmãos, servem como memorial nas nossas vidas que nós levantamos e que vão nos marcar para toda a vida, a nós e a outras pessoas também. Memoriais que nós levantamos hoje vão servir de estímulos para nós olharmos para eles amanhã, e para que outros também possam olhar para eles amanhã e serem fortalecidos. Puxa vida, aquilo que aquele irmão fez, aquilo que aquela irmã fez, serve de motivação para mim, serve de modelo para a minha vida, serve de memorial. Os memoriais que nós levantamos hoje, eles nos ajudam a lembrar que até aqui nos ajudou o Senhor. Compartilhe esse testemunho de vida com outras pessoas, meu irmão.
Essas bênçãos que você recebeu vão ajudar a renovar a cada dia, aconteça o que acontecer, a sua confiança no Senhor e de outras pessoas também. E a certeza de que ninguém, coisa alguma que aconteça, poderá te afastar das poderosas e bondosas mãos do Senhor. Nesses 63 anos de história da Igreja Cristã Evangélica plantada por Deus aqui no Núcleo Bandeirante, com toda certeza nós também podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, e nós não podemos nos esquecer disso, e nós não podemos esquecer dessa verdade. Os dias são maus? São. Os dias são maus e ainda serão piores. Mas se você lembrar sempre daquilo que o Senhor já fez por você, você vai conseguir atravessar cada obstáculo que vier pela frente, na certeza de que da mesma maneira como o Senhor te ajudou até aqui, Ele estará contigo no futuro, desde que a gente tenha com Ele comunhão. E vale a pena manter com Ele a nossa comunhão. E se você não deixar de olhar para os memoriais que Deus deixou escrito na sua palavra, você também vai encontrar a força necessária para suportar, para enfrentar, para ter orientação, direcionamento de Deus, para tudo aquilo que vier pela frente, na certeza de que o mesmo Deus que agiu no passado vai agir até o dia final. Mas não deixe de levantar os seus próprios memoriais, para que você e a sua família possam encontrar a força necessária para enfrentar cada vicissitude, cada problema, cada dificuldade que surgir, encontrando paz, encontrando alegria, consolo para o seu coração e sendo usados por Deus como motivação para outras pessoas também. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, meu irmão, com essa palavra. Volte teu coração para trás e lembre-se de tudo aquilo que pode te dar esperança. Os dias podem ser maus, as dificuldades podem aumentar, é normal, faz parte da vida. Mas os memoriais que são levantados ao longo da nossa história, pelos feitos do Senhor, pela palavra de Deus e por aquilo que o Senhor nos ajuda a fazer, isso tudo vai nos levar em segurança até o destino final, até a pátria celestial, guardados e protegidos pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor abençoe a nossa igreja, para que nos anos que virão possa contar com o meu apoio, com o seu apoio, com o apoio daqueles que o Senhor tem levantado, para fazer dessa obra um testemunho vivo da glória de Deus, aqui em Brasília, e em todo o Brasil e em todo o mundo. Deus te abençoe.